Olá, é um prazer estar mais uma vez aqui hoje falando para vocês sobre temas interessantes relacionados à computação em nuvem, à tecnologia. E hoje o assunto é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e os impactos na educação. Eu sou Wesley, eu sou arquiteto de soluções aqui na Amazon Web Services e eu trabalho com o setor de educação. Hoje eu atendo instituições de ensino, atendo universidades, grupos educacionais e eu trabalho com nuvem já há bastante tempo, mas eu também tenho um passado na carreira acadêmica, já trabalhei como professor universitário e hoje nós vamos discutir um pouco sobre algo que às vezes é tratado como tecnologia futurista ou alguma coisa distante do dia a dia. E nós vamos tentar entender se isso é tão distante assim como parece. E aí, eu começo com uma pergunta. Como você acha que a inteligência artificial e o aprendizado de máquina influenciarão o que acontece na sala de aula? Essa pergunta, ela é provocativa. Ela faz com que a gente tente pensar em uma mudança de paradigma. Só que antes da gente começar a discutir o que é, quais seriam esses impactos, nós temos que definir o que é de fato o significado de cada um desses termos, né? Então a gente escuta muito falar em machine learning, a gente ouve falar em inteligência artificial, em deep learning, redes neurais, mas o que é tudo isso? A gente vai conceituar isso tudo agora. Então, a gente começa com o termo mais amplo, que é inteligência artificial. Inteligência artificial é um termo amplo, é uma área de estudo e designa toda aquela técnica que faz com que o computador imite a inteligência humana. Então, inteligência artificial não é algo novo, desde a metade do século passado já se fala em inteligência artificial, ou seja, eu fazer uma máquina, um computador, imitar a inteligência que é humana. E aí, um pouco mais recentemente, a gente tem um campo que é chamado de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, também conhecido como machine learning, é uma técnica que permite que o computador observe um conjunto de dados e esse computador ele vai aprender padrões nesses dados. E aí, mesmo sem você explicar quais são esses dados, o que são esses dados, apenas olhando esses dados ele vai conseguir, através desses padrões, fazer tarefas de classificação, de predição. Tá? Então, no aprendizado de máquina, o computador aprende com esses dados. E aí, recentemente, a gente tem um tipo diferente aí de aprendizado de máquina, que é o Deep Learning, ou aprendizado profundo. Então, o Deep Learning ele tem se popularizado mais nessa última década, e o Deep Learning ele trata de um modelo diferente, né? Uma forma diferente de você organizar essa tecnologia do aprendizado de máquina, imitando o funcionamento dos neurônios do cérebro humano. Então você tem lá no cérebro humano centenas de milhares, milhões de neurônios em algumas redes, né? Eles estão todos interligados e todas essas conexões fazem o processamento daqueles estímulos que o cérebro recebe dos olhos, dos ouvidos. Então, no Deep Learning, você tem algo muito parecido. Você tem, por exemplo, técnicas como as redes convolucionais, que o nome é super difícil, mas na verdade são uma série de camadas de processamento, todas elas interligadas, e no final você vai ter ali um resultado. Você entra com um dado e sai um resultado no final. Então, são técnicas que visam trabalhar de forma parecida com o cérebro. Tá? Bom, então a gente já sabe mais ou menos o que é. A ideia aqui não é a gente ir a fundo nesses significados, aprender a fundo cada um desses conteúdos, porque isso realmente é algo um pouco mais complexo. Mas basta saber o que é de fato inteligência artificial e agora a gente já sabe o que significa tudo isso. E uma coisa importante a se dizer é que a inteligência artificial deixou de ser novidade. Por mais que a gente veja muito em filmes, veja muito na ficção, a inteligência artificial agora já é parte do cotidiano, né? Então você tem muitas empresas hoje em dia, governos, universidades e organizações que estão usando esses serviços, inclusive os serviços disponibilizados pela empresa onde eu trabalho, a AWS, e esses serviços, eles
utilizam inteligência artificial para fazer algumas atividades. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma lista de algumas das empresas que são nossos clientes de inteligência artificial, que eu estou abreviando agora para IA. Tá? Então, por exemplo, você tem a Roche, que é uma empresa farmacêutica que utiliza a inteligência artificial para fazer os seus cálculos, para fazer suas simulações e trabalhar com os medicamentos. A gente tem o Tinder, que utiliza a inteligência artificial. A gente tem o Pinterest, por exemplo, que é um outro muito conhecido que utiliza inteligência artificial. Então são vários casos que a gente tem aqui, desde a área de educação, área de esportes, indústria. Por exemplo, aqui a gente tem a Fender, né? A Fender é uma fábrica de guitarras, né, e equipamentos para música, e a Fender utiliza inteligência artificial para saber se os equipamentos da linha de produção estão quebrados, se eles têm algum tipo de problema, se eles vão quebrar em breve, usando uma técnica chamada detecção de anomalias. Tá? Então, existem diversas empresas usando de diversas formas diferentes, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas basta você saber que você utiliza a inteligência artificial. Quando você faz compras online, por exemplo, você vai receber muitas vezes recomendações de produtos parecidos com aquele que você comprou. Você vai receber e-mails sugerindo que você compre outras coisas parecidas. Então, essa personalização, esse marketing, ele utiliza a inteligência artificial. Quando você utiliza um GPS, por exemplo, para chegar em algum lugar que você não conhece, ou mesmo que você conhece, mas o GPS ele sugere uma nova rota, dizendo que essa rota pode ser mais rápida. Isso é inteligência artificial também. Ele está fazendo simulações, ele está prevendo que aquele caminho vai ser mais rápido. Tá? Então, isso também é inteligência artificial. Quando você assiste um filme, uma plataforma de streaming, e nessa plataforma que você assiste, você recebe uma recomendação de um outro filme, e muitas vezes você acaba gostando do filme que foi indicado para você, isso também é inteligência artificial, um sistema de recomendação baseado nas suas preferências. Ou, por exemplo, quando você joga videogame, tem uma inteligência artificial ali que você tem que muitas vezes derrotar para você vencer o jogo. Tá? Então, tem inúmeras situações hoje em dia que utilizam machine learning, utilizam inteligência artificial e a gente nem imagina, a gente não para pensar nisso, a gente simplesmente usa. E, dito isso, a gente volta agora para a realidade das escolas, né? O que mudou nas escolas nos últimos meses, nas últimas décadas ou anos? O ensino público e o ensino particular, eles se modernizaram. Então, hoje, você tem novos canais. Você pode aprender a partir da escola, mas você tem ensino à distância, você tem tablet, você tem celular, computador. Então, esses novos canais trouxeram uma nova facilidade para o aluno. Ele pode acessar o conteúdo que ele quiser, quando ele quiser. Então, um aluno que tem acesso a uma plataforma educacional, ele tem geralmente um portal onde ele pode assistir aquela aula de novo, pausar, assistir mais uma vez. Ele pode buscar conteúdo relacionado àquilo, né? E uma outra mudança drástica que muitas vezes não é tão analisada é que o professor mudou. O professor, ele precisou se adaptar a esse novo momento que a gente está vivendo. Eu conheço muita gente da área da educação. A minha esposa, ela é professora, a minha cunhada é professora, muita gente que eu conheço, muitos amigos são professores, eu já fui professor universitário também. E o professor, ele precisou mudar. Né? Eu ouvi isso aqui. O professor ele está tendo que se reinventar, aprender edição de vídeo, programa de conferência online, técnicas para manter os alunos focados e engajados. Né? Então, o professor hoje, principalmente agora nesse último ano por conta do Covid, os professores eles estão tendo que se reinventar. Eles estão tendo que aprender a usar ferramentas novas. Então, se a gente parar para pensar, meio que já faz parte do cotidiano desse professor utilizar muitas ferramentas. E algumas dessas ferramentas já utilizam o machine learning para funcionar. Só que a gente acaba não sabendo muito bem como essas ferramentas funcionam por trás. E aí, buscando entender um pouco mais esse fenômeno, sobre como os professores estão reagindo a esse momento e o que eles pensam do futuro, eu fiz uma pesquisa. E eu passei essa pesquisa para centenas de professores que eu conheço e das minhas redes sociais. E com as respostas dessa pesquisa, eu compilei aqui esses resultados. E eu achei muito interessante. Eu perguntei o seguinte para eles. Como você acha que a inteligência artificial vai interagir com os professores nos próximos anos? Como você imagina que a inteligência artificial vai interagir com os alunos nos próximos anos?
Você se enxerga utilizando a inteligência artificial e recursos tecnológicos te apoiando em sala de aula? Você acredita que de alguma forma o trabalho do professor pode ser substituído por uma inteligência artificial? E você tem dúvidas ou perguntas sobre o assunto que você gostaria que fossem esclarecidas por um especialista? E aí, olha que interessante esses resultados. Inicialmente, antes de começar o questionário, eu pergunto algumas informações básicas, né? O que essa pessoa faz, se é professor da rede infantil, da rede superior, ensino médio, público-privado, né? E pergunto também o quanto esse professor acha que sabe a respeito do assunto, de 0 a 10. E aí 89% dos professores deram uma nota 5 ou maior sobre o quanto eles conhecem sobre o tema IA. Então, veja que quase ninguém disse, olha, eu não conheço nada, eu sou totalmente leigo sobre o assunto. Então, muitos professores já ouviram falar, eles conhecem um pouco a respeito do tema, eles sabem o que é, sabem do que se trata. Outro ponto interessante é que eles acreditam que a IA vai ajudar em personalização de conteúdos, organização da parte burocrática e acompanhamento da aprendizagem. Ou seja, eles já enxergam funções bem definidas, né? Isso foi recorrente em várias respostas que eu vi, eles já enxergam muitas funções para a inteligência artificial no dia a dia deles. 100% dos entrevistados acreditaram que eles vão usar a IA nos próximos anos. Então, olha que interessante, eles não têm dúvidas, todos eles já sabem que vão utilizar. 8% pensa que a IA pode substituir o professor, 12% acredita que apenas parcialmente, mas a grande maioria, 80%, acredita que o professor não vai ser substituído pela inteligência artificial, e sim que ele vai utilizar a IA como ferramenta de apoio. A maioria respondeu que o aluno vai ter contato com a IA através de buscas, conteúdo contextualizado, mas o que eu achei interessante foi esse último ponto. Eles acreditam que a forma de interação vai se dar por meio de multimídia e jogos eletrônicos. Inclusive, essa última parte dos jogos eletrônicos, gamificação de conteúdo, apareceu bastante nesse questionário também. Bom, apesar deles responderem que eles se enxergam usando IA em sala de aula, tem uma preocupação que muitos professores manifestaram. Eles se preocupam com a capacitação profissional que eles vão ter para que eles possam exercer sua função utilizando essa nova ferramenta. E um ponto interessante é que eles se preocupam com a defasagem que pode existir entre as escolas públicas e as escolas privadas em relação a essa capacitação. Eles se perguntam, por exemplo, se o Estado vai ser capaz de capacitá-los de forma adequada. E outro ponto também é que eles se perguntam se essa tecnologia vai ser acessível e vai ser disseminada em escolas públicas de baixa renda, né? Porque eles têm medo que essa tecnologia seja algo caro, algo que seja muito complexo, que exija altos investimentos e que muitos alunos acabam ficando de fora dessa revolução tecnológica que pode acontecer. Tá? Então, essas perguntas são bem interessantes e eu achei muito rico ver o quanto esses professores se preocupam com todos esses aspectos. Eles já pararam para pensar nesse assunto. Aqui tem uma mensagem de uma das professoras, né, com quem eu conversei. Ela disse, eu espero que de maneira positiva, ampliando a capacidade tanto do professor quanto dos alunos, né, ela acredita que a otimização do tempo vai ser o principal ponto onde a IA vai ajudar. Fazendo atividades burocráticas, por exemplo, ajudando na chamada, ajudando na grade, ajudando com processos burocráticos da escola, né, que tomam tempo e que ela vai ter mais tempo disponível para se preocupar com o aluno, que é o foco dela como professora. Então, bem interessante esse impacto que ela visualiza. Ela visualiza a IA resolvendo as coisas relacionadas à burocracia, enquanto ela pode focar no cuidado, no aluno, no conteúdo de aula. Enfim, bem interessante esse ponto de vista. E os professores, eles estão certos quando eles imaginam que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta de apoio em sala de aula, porque isso já é realidade. Eu trouxe aqui alguns cases, como por exemplo, a Universidade Estadual do Arizona, a ASU, eles já utilizam esse aparelho que vocês viram aí na mesa, né? Esse é um Echo Dot. Ele utiliza o que a gente chama de Alexa, né? Que é um assistente virtual. E esses assistentes virtuais, esse aparelho, ele está distribuído em vários lugares do campus. Ele está distribuído também nos quartos dos alunos. E o aluno pode perguntar, por exemplo, que horas que vai fechar uma certa dependência do campus da faculdade. Ele pode resolver problemas financeiros.
Ele pode perguntar sobre mensalidade, por exemplo, de alguma outra coisa. Ele pode perguntar, por exemplo, a respeito de uma aula que está agendada ou não. Ele pode perguntar onde fica dentro do campus uma certa dependência, onde vai ser a aula de um determinado professor. Então, o sistema está todo interligado e a Alexa ela vai ser um novo canal para esse aluno tirar dúvidas. Tá? Então, bem interessante essa utilização com o chatbot. É um uso. Você pode ter um atendimento sendo feito inicialmente por um chatbot e ter o assistente virtual como apoio. Tá? Então isso é bem interessante e isso aqui ajuda a não só a potencializar o trabalho do professor, mas também ajuda a você ter um campus mais inteligente. Um outro serviço que pode ser muito útil para tornar os campos mais seguros, mas esse serviço também pode ser utilizado quando a gente fala em acesso remoto, em ensino à distância, é o serviço Rekognition. Tá? O serviço Rekognition, ele vai lidar com imagens. Ele consegue, por exemplo, comparar duas fotografias e dizer se a pessoa que está numa fotografia é a mesma pessoa que está em outra fotografia. Ele também consegue reconhecer objetos. Então, olhando uma cena, ele consegue dizer se ele viu um carro, se ele viu uma bola, se ele viu que tipo de objetos que apareceram ali naquela imagem, tá? Então, para que a gente pode usar o Rekognition, por exemplo? A gente pode pegar todos os nossos alunos da sala de aula, pegar as fotos desses alunos e criar uma coleção no Rekognition. E aí, criando essa coleção no Rekognition com esses alunos, a gente pode pegar uma câmera e colocar na sala de aula, por exemplo, e todas as vezes que esse aluno passar, se esse aluno estiver na coleção, ele vai estar ali com um verdinho e vai ficar vermelho se ele não estiver nessa coleção, né? Eu vou conseguir reconhecer se o meu aluno está presente, se ele faltou, ou se eu tenho um intruso dentro do campus. Eu também consigo reconhecer o que essas pessoas estão fazendo, o que essas pessoas estão segurando, que tipo de objeto que está aparecendo na cena, né? Então, o Rekognition ele pode ajudar a implementar segurança no campus ou pode ajudar a ter uma chamada online, por exemplo. Né? Tem muitos usos para o Rekognition, a gente vai ver alguns desses usos mais para frente. E aí, um outro uso que está sendo feito do Rekognition já é um exemplo que acontece no Brasil. A Ânima Educação, que é um dos nossos clientes, está utilizando o Rekognition para fazer vestibulares. Então a Ânima foi a primeira instituição a fazer vestibular de medicina no Brasil à distância. E é muito interessante porque o Rekognition ele é utilizado para visualizar se o aluno que está fazendo a prova é o mesmo aluno que fez o cadastro. Então, a partir do Rekognition, você consegue saber se aquele aluno não trocou com uma outra pessoa, a outra pessoa está fazendo a prova no lugar dele. Tá? Então, você tem aí o que a gente chama de online proctoring. Isso já existe, já é realidade, né? Muitas instituições já estão fazendo coisas parecidas e é muito interessante ver que essa tecnologia já está sendo usada de forma tão produtiva. Outra coisa interessante também, saindo um pouquinho aí da parte dos vídeos, mas indo para a parte do conteúdo textual, é você fazer uma transcrição automatizada. Então imagina que você tem um acervo com milhares, milhões de vídeos, né? Mas esses vídeos não têm legenda. Você consegue, né, como exemplo aqui feito pela Eco 360, que é uma empresa que utiliza a AWS, você consegue pegar esses vídeos e você consegue gerar a transcrição desses vídeos. E aí você vai ter um texto com todo o conteúdo desses vídeos e você vai poder utilizar essa transcrição como uma legenda. Você também consegue pegar essa legenda e passar pelo Transcribe e pelo Translator, que é um outro serviço, e você consegue ter esse texto traduzido para outras linguagens. Então a gente está falando que você consegue dentro da sua plataforma pegar os vídeos, legendar esses vídeos e inclusive traduzir essas legendas para outros idiomas. Tá? Fazendo isso, você consegue ter um conteúdo muito mais inclusivo. Você consegue fazer com que pessoas com problemas auditivos, por exemplo, possam consumir o seu conteúdo, sem grandes mudanças, desde que essas pessoas consigam ler. Tá? Então, é um exemplo de uso bem interessante aí de Machine Learning. Outra coisa que é bem conhecida no dia a dia é a recomendação de conteúdos, né? A gente já pensa logo ou em plataformas de filmes ou, por exemplo, em sites de compra. E aí a Discovery aqui está mostrando como eles fizeram a recomendação de conteúdos a partir da semelhança entre esses conteúdos. Então, pegando aspectos da personalidade do cliente, né, que assiste um programa, recomendando outros programas que ele tem alta probabilidade de gostar. E a gente tem clientes da área da educação usando isso
por exemplo, para cursos, né? Então você tem, por exemplo, uma pessoa que fez um curso, quando ela termina esse curso, ela pode receber recomendações de quais podem ser os próximos cursos que ela pode fazer. Tá? Então isso também é uma outra forma de utilização. Você recomendar disciplinas que são semelhantes e cursos. Uma outra coisa também relacionada a documentos é você ter uma busca mais inteligente, né? Isso até um dos professores comentou lá naquele questionário. Ao invés de você buscar por palavras-chave, usando o Amazon Kendra, você consegue fazer uma busca mais inteligente. Ela utiliza Natural Language Processing, ou processamento de linguagem natural, e assim ela consegue trazer para você resultados muito melhores do que aqueles que são buscados pelo modelo antigo de busca por palavra-chave. Então, um exemplo de utilização disso é que se você tem um acervo de artigos acadêmicos, de teses e de livros digitalizados, você consegue fazer a indexação de todos esses documentos e você consegue fazer uma busca, disponibilizá-los para que sejam buscados de forma mais inteligente. Então você coloca um texto normal e aí esse texto ele não vai ser olhado por palavras-chave, ele vai ter uma análise desse texto, né? Ele vai ser analisado e vai ser observado e buscado com uma compreensão do seu significado. Tá? Então é uma forma mais semântica de você fazer essa busca, uma forma diferenciada de fazer essa busca, que vai trazer resultados muito mais relevantes. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer também é trabalhar com a análise facial. Lembra que eu mostrei o Recognition? Recognition ele é muito rico, é um serviço muito amplo. Eu vou mostrar para vocês agora algumas outras formas que a gente pode trabalhar com o Recognition. Tá? Então tem uma demonstração aqui. Vamos lá. Então essa daqui é o que a gente chama de a console da AWS. A console da AWS é onde é a página que a gente visualiza depois que a gente faz o login, e é a partir dessa tela que a gente acessa todos os serviços. Tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que para usar o Recognition, você não precisa ter um PhD em inteligência artificial, você não precisa conhecer modelagem matemática e redes convolucionais. Você consegue fazer o básico apenas acessando aqui os serviços que já estão prontos. Né? Então, por exemplo, o Recognition, eu vou mostrar para vocês aqui como que ele funciona. Né? Então, aqui você pode clicar aqui no nome do serviço porque eu já acessei, ou você pode pesquisar aqui na barra do título, né? Na barra de busca. E aqui eu abri o serviço Recognition. Então, essa é a página inicial do serviço. Se você olhar aqui nessa página, você vai ver que na esquerda aqui eu tenho diversas opções de demonstrações, né, mostrando o que pode ser construído com esse serviço. Então eu tenho aqui análise facial, moderação de imagens, tem uma série de coisas aqui que eu posso utilizar. Então nós vamos começar com esse daqui, que vai ser a comparação de faces. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de comparação de faces. Então, aqui eu tenho duas fotos, a da esquerda e da direita, onde eu tenho o rosto de uma pessoa, né? Mas eu não quero esse, eu vou subir uma imagem minha. Pronto. Aqui com a minha imagem, eu consigo visualizar aqui a minha foto e tem outras 3 fotos ali na direita, né? 3 pessoas diferentes ali na direita. Observa que na minha foto só tem um rosto, né? Mas na foto da direita eu tenho 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas que estão aqui, o Recognition pegou o rosto de cada uma delas, ele detectou que são rostos, e aí ele está comparando com o meu rosto para ver, será que é a mesma pessoa? Será que esse rapaz bonito aqui está na foto da direita? Vamos visualizar. E aí ele disse ali ó, que para as 3 está errado, ele deu um sinalzinho de diferente, ó. Ele não é a mesma pessoa, ele não reconheceu. Então eu vou subir uma foto aqui, a mesma foto, né, para a gente começar, e olha só, similaridade de 100%. Então, é a mesma pessoa que está aqui nessa foto e nessa outra foto. Tá? Então, vamos deixar mais difícil. Tem uma foto minha aqui do Halloween, eu me fantasiei de tio Chico da família Addams, olha só. Então, a gente consegue comparar essas duas fotos, você vê que é difícil, né? Não é tão parecido assim. E ó, ele disse que é a mesma pessoa, tá igual ali. 99,9% de certeza. Então, eu tô com barba aqui, na outra eu tô sem barba, né? E ele conseguiu. Vamos deixar mais difícil para ele. Clica aqui e vamos colocar aqui essa outra foto do tempo que eu tinha cabelo, né? E eu usava óculos aqui nessa foto. Então, olha só, ainda assim a gente não conseguiu enganar ele. Aí, poxa, será que a gente consegue enganar? Vamos tentar colocar uma foto de uma outra pessoa, mas que seja careca também. Então, vamos aqui, pegar a foto do chefe. Olha só, o Jeff, ele é careca, como eu,
mas ele reconheceu que é uma pessoa diferente, então não conseguiu se passar por mim aqui nessa tentativa. Tá vendo? Então, o Recognition ele consegue comparar essas características de distância dos olhos, da boca, do nariz, e você consegue fazer essa distinção. E aqui a gente tem essa análise facial, onde a gente consegue olhar outras coisas. A gente consegue, por exemplo, ver esses pontos para identificar se a pessoa está feliz, para identificar o que tem na cena. Então, olha só, é uma mulher, está usando óculos de sol, está sorrindo. Vamos colocar uma foto minha aqui e vamos ver o que eles nos diz. Olha só, ele já detectou que é uma face, é um homem, tem entre 32 e 48, ele acertou, eu tenho 35 anos. Então, ó, está sorrindo, parece estar feliz. Então, ele conseguiu extrair essas características dessa imagem facilmente. Tá? Ele observou essa imagem e trouxe essas características para mim. Então, depois a gente vai discutir mais para frente sobre isso. Essa última funcionalidade aqui, de detecção de cena, ela consegue olhar tudo que está na foto. Então, olha, carro, detectou skate, detectou pessoa. Então, ela vai me trazer todos os objetos que foram visualizados nessa foto. E vai conseguir me dar um panorama do que eu estou vendo aqui. Tá? Então, isso aqui também pode trazer coisas como telefone celular, fone de ouvido. Eu posso fazer com que ela reconheça praticamente qualquer objeto nessas fotos que eu tenho. Tá? Então, voltando aqui, a gente começa a imaginar algumas possibilidades. Imagina se eu pego aquela detecção de cena e começo, por exemplo, a detectar o que está nas imagens. Então, imagina que eu consigo ver se o meu aluno está mexendo no celular, se o meu aluno está distraído com algum outro objeto durante a aula online, ou mesmo durante a aula presencial. Né? Eu também consigo utilizar aquele outro que vocês viram de análise do sentimento da pessoa, né, que ele mostra a face e diz se a pessoa está feliz, está sorrindo, para fazer uma análise do meu vídeo. Então imagina que eu estou dando uma aula EAD, por exemplo, uma aula numa plataforma à distância. E aí, eu quero saber se os alunos estão gostando. Eu peço para esses alunos ligarem a webcam. De tempos em tempos, eu avalio qual é a afeição desse aluno. Se ele está motivado, se ele está feliz, se ele está com cara de sono, se ele está triste, se ele está confuso. E eu consigo ter um feedback se a minha aula está indo bem ou não. Então eu consigo fazer isso durante a aula. Imagina só que interessante, né? Então, existem muitas possibilidades, muitas formas diferentes da gente usar esses serviços para melhorar e para apoiar o dia a dia do professor dentro de sala de aula. Tá? E aí uma coisa importante é que com a inteligência artificial a gente consegue respeitar as diferenças desses estudantes, porque a gente vai conseguir entender o momento de cada um desses estudantes e a gente vai conseguir acompanhar essas tendências antes mesmo de se tornarem mais difíceis de serem modificadas. Então, quando o aluno começa a ir mal, você já observa essa tendência e você consegue ajudar esse aluno, né, antes dele repetir de ano, por exemplo. A escola ela vai ser mais acessível porque essas tecnologias ajudam a adaptar o conteúdo para outros públicos, né, para pessoas que falam outros idiomas, para pessoas que têm necessidades especiais. E as diferentes formas de aprendizados elas vão ser reconhecidas e compreendidas. Então eu vou ter, por exemplo, tratar com a gamificação, eu vou ter buscas melhores para ter melhores conteúdos. Tá? Então, o professor ele vai ser municiado de dados, ele vai conseguir conhecer esses alunos de uma forma muito melhor e trabalhar com ferramentas mais efetivas. Tá? Quando a gente fala em ir para esse mundo, existem alguns recursos que podem ajudar. Então, por exemplo, a gente tem um blog, né, uma comunidade de inteligência artificial onde tem link para o nosso blog e outros materiais que vocês podem ler. Então aqui tem um endereço aqui, olha, para você acessar o blog e a comunidade de Machine Learning da AWS. E de lá tem um link para o blog, para as outras páginas com conteúdos que vocês podem visualizar. Nossos canais no YouTube também tem muito conteúdo bacana, tem conteúdo em português, tem conteúdo em inglês, em espanhol também. Então ali à direita tem o canal da AWS América Latina e à esquerda o canal global aqui da AWS. E os treinamentos oficiais e certificações. Se você quer realmente aprender a fundo, quer entender como utilizar a nuvem, como desenvolver aplicações, você pode fazer as nossas certificações, os nossos treinamentos e aprender, por exemplo, a usar a Alexa para criar
conteúdo para Alexa, ou, por exemplo, criar os seus próprios modelos de inteligência artificial e utilizar esses modelos na nuvem. E nós temos parceiros, se você tem uma ideia, se você pensa em um produto, quer ver o que já foi desenvolvido, no nosso portal, na APN, Amazon Partner Network, nós temos parceiros, e aí esses parceiros têm soluções para escolas, desde o ensino K12, ensino infantil, ensino adulto, cursos. Nós temos soluções, esses parceiros têm soluções para os mais diversos públicos, né, para as mais diversas necessidades. E é isso, eu estou à disposição aqui, vou ficar no chat disponível para dúvidas, tá? E obrigado por ter assistido e espero que tenha ajudado a desmistificar um pouco mais esse assunto que às vezes pode ser um pouco complicado mesmo, tá bom? Muito obrigado.